Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de sábado, dia 2 de dezembro do ano de 2023, o ano da mudança, o ano da esperança, se assim você o acreditar. Meus amados, chegamos ao último mês do ano de 2023 e sabemos que até aqui as mãos fortes do Senhor, elas têm nos sustentado. Sabemos que tudo que aconteceu ao nosso redor, tudo que aconteceu conosco, foi Deus nos livrando, foi Deus nos guardando, porque chegamos a mais um dezembro. E esse dezembro, meus amados, eu tenho certeza que esse mês de dezembro será o mais abençoado da sua vida. Esse mês de dezembro será o mês mais abençoado que Deus preparou para você. Mas como eu disse no começo, você tem que querer. Você precisa dar um passo inicial. Você precisa dar um passo à frente para que Deus venha fazer a vontade dele no seu coração. Pois nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Que Deus possa te preencher, te dar bastante saúde para que você venha enfrentar este mês. Abra sua Bíblia hoje, meus amados, lá no livro de Êxodo 32. Abra sua Bíblia, livro de Êxodo 32. O título diz assim: O bezerro de ouro. E diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, o povo viu que Moisés estava o quê? Demorou para descer do monte. O Monte Sinai, no qual Deus foi falar com ele, aonde Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. E o povo começou o quê? A questionar sobre o que teria acontecido com ele. Moisés ficou 40 dias e 40 noites. E na parte B do versículo diz assim: Acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos os deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que terá sucedido. Ou seja, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. Talvez Moisés tenha morrido, talvez Moisés nos abandonou. Não, Moisés não tinha abandonado, Moisés estava buscando pelo povo. Moisés estava buscando para Deus escrever o quê? As tabernáculo, quase não saiu, me perdoa, misericórdia, tabernáculo, escrevendo nas pedras com Deus mandando escrever. Se nós vermos com base neste versículo, a direção, os israelitas estavam olhando o quê? A fazer o quê? A um bezerro de ouro. Porque aqui nós vamos ver. E disse assim, disse-lhe a Abraão, disse-lhe a Arão: Tira as argolas de ouro de ouro da orelha de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Você conhece pessoas que quando são pressionadas, elas ficam o quê? Angustiadas. O que as pessoas dizem a elas, elas ficam preocupadas e já querem tomar uma atitude. Se nós pararmos para observar, o povo de Israel, eles não estavam querendo outro Deus, não. Eles estavam querendo o quê? Querendo que fizesse um Deus para ter uma imagem para eles. Porque o tal de Moisés, talvez não sabe o que aconteceu. Já passou 40 dias e 40 noites. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver com o erro do povo de Deus, o erro do povo de Israel,
Vamos aprender para nós não cometer os mesmos erros. Quantas vezes que nós nos deparamos ansiosos, preocupados e logo queremos tomar medida drasticamente rápida para que venha solucionar o caso. Só que acontece o quê? Fazemos tudo errado. E aqui o povo pediu. Eu vou só voltar aqui no 24:18, que diz assim, ó, 24:18. Fala assim: e Moisés, entrando pelo meio das nuvens, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Está no Êxodo 24:18. E no 14, também no 24:18, diz assim: disse aos anciões: esperai até que voltemos, e a vós outros, eis que Arão e ficaram convosco. Que quem tiver alguma questão, se achegue a eles. Ou seja, eu vou subir a conversar com Deus, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vai ficar Arão e para conversar com vocês. Se vocês, algum de vocês tiverem dúvida, desçam lá e vão conversar com eles. Pode conversarem com eles. E o povo foi. Foi por quê? Foi perguntar para ele o quê? Disse-lhe Arão, tira. Não, aqui, perdão, no 31, no 32, diz assim: e acercaram-se de Arão. Moisés tinha dado uma ordem para o povo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vai perguntar para Arão ou para Hur. E acercaram ele e disse: levanta-te, faze-nos, ou seja, sai desse lugar que você está, faz um Deus para nós adorar. Nós precisamos de uma imagem para adorar. E Deus disse para eles o quê? No 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Deus, ele é onisciente. Deus, ele é onipresente. Deus, ele está lá no seu trono, vendo o que acontece em volta da terra, vendo o que acontece com cada um dos seus filhos. E Deus falou para Moisés: Moisés, desce depressa porque o teu povo se corrompeu. Deus disse para Moisés: o teu povo que você tirou da onde? De Israel, se corrompeu. Então, meus amados, nós temos que tomar muito cuidado para nós não acontecer esses erros. E se a gente parar para observar no 3, diz assim: então todo o povo tirou das orelhas a argola e a trouxe a Arão. No 4, este recebeu das suas mãos, trabalhou o ouro com bures e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são este, ó Israel, teus deuses, que tiraram da terra do Egito? Quantas pessoas que você conhece, meu irmão, minha irmã? Quantas pessoas que você conhece que já te decepcionaram? Quantas pessoas que talvez da própria casa, que no caso foi o irmão de Moisés, o irmão de Moisés o decepcionou, porque ele pediu para o povo, se tivesse alguma dúvida, e consultar ele, conversar com ele. E aqui, na primeira pressão que ele sofreu, rapidamente ele fez um bezerro de ouro para adorar, sabendo que ele podia falar: pessoal, vamos aguardar, porque Moisés está conversando com Deus, está em contato com Deus. Moisés podia descer daquele monte muito irado. Moisés podia descer daquele monte muito bravo. E quando Deus mandou ele descer, ele foi obediente e desceu, chegou até a Deus, chegou até o povo de Deus. E quando ele chegou, ele viu ali. Chegou ali e viu o quê? Aqueles bezerros de ouro, aquele bezerro de ouro. Os israelitas fizeram a si mesmo. O povo fizeram o quê? Se corrompeu. Eles se tornaram indignos. De acordo com o versículo 8, fizeram para se corromper, que diz assim: e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, e fez para si um bezerro fundido, e o adorou e sacrificou, e lhe disse:
São estes, Israel, os teus deuses que têm tirado da terra do Egito? Você pode observar que nós somos rapidamente tomados por um caminho para desobedecer. Muitas vezes Deus nos ordena algo e nós não queremos cumprir. Muitas vezes nós tomamos algum caminho que não agrada a Deus. Temos que parar, meus amados. Temos que parar. Não. E quando Moisés desce, o povo está fazendo festa. O povo não está mais nem aí. E quantas vezes, meus irmãos, que Deus tem nos ordenado, que Deus ele faz tudo por nós, que ao que se desvia dos seus mandamentos não corresponde, não adianta, não tem como. Você pode observar uma pessoa que ela tem o Espírito de Deus, que ela tem a presença de Deus. Aquela pessoa pode até fazer o mal para ela, mas essa pessoa não guarda no coração, ela não guarda rancor dentro do coração, não. Pelo contrário, ela pensa e ainda Deus o supera e faz com que essa pessoa tenha coragem e força para orar para aquela pessoa que te fez mal. Pessoal, temos que aprender a ter o Espírito de Deus. O próprio Moisés aqui, lá em Números 12, do 1 ao 13, diz que Arão, juntamente com sua irmã, falavam mal por causa que ele arrumou uma mulher e Deus fez com que o quê? A lepra pegasse ela. Mas mesmo assim Moisés ainda orou. Moisés não guardava mágoa. Quantas são as pessoas que você acredita, que você aposta nelas e elas te decepcionam? Quantas são as pessoas que você tem apostado, dado tudo, dado suporte para essas pessoas, e essas pessoas chegam ao final, elas fazem o quê? Decepcionam nós. Não é uma, não é duas, são várias. E você vai desanimar por causa disso? Não, não podemos parar. Não podemos desanimar, porque você que tem a presença de Deus, meu irmão, a presença de Deus é maravilhosa. Quantas pessoas na caminhada da fé, na caminhada cristã, essas pessoas vão tentar parar o nosso ministério. Quantas pessoas vão tentar nos desanimar. Quantas pessoas vão tentar fazer com que nós não chegamos no objetivo que Deus nos chamou. Quantas são as pessoas que vão tentar fazer com que nós não cheguemos. Nós não podemos, meus amados, não podemos. Para ajudar a entender um pouquinho mais, diz assim, os ídolos ou falsos deuses modernos podem assumir as formas mais variáveis, tais como roupa, casa, máquina, automóveis, barcos, inúmeros e outros desvios de matéria conduzem para longe da trilha que leva à divindade. Que a diferença faça o objeto de adoração não tenha forma de ídolo. Então nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes não é só imagem esculpida, não. Muitas vezes nós idolatramos o nosso filho. Muitas vezes nós idolatramos a nossa casa. Muitas vezes idolatramos o quê? Ao nosso carro. Muitas vezes estamos idolatrando pessoas. Quantas vezes que você, meu irmão, faz algo para aquela pessoa, idolatrando essa pessoa? Quantas vezes, seja no seu emprego, seja na sua igreja, seja na sua congregação, não faça nada para as pessoas idolatrando, não. Temos que acreditar. Temos que confiar somente no Deus de Israel, o Deus que nós não estamos vendo, mas podemos sentir, o Deus que nós não estamos tocando, mas podemos sentir a presença de Deus, porque se eu clamar, Ele o manifestará, se eu buscar, Ele se manifestará. Então eu e você, nós precisamos acreditar, nós temos que crer que Deus é o ser que está dominando todo este universo. Ele cuida de tudo, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, seja aqui, seja no Nordeste, seja no Piauí, seja no Japão, seja em qualquer lugar. Deus está vendo tudo o que você faz.